Fala, rapaziada, beleza? Boa noite para você que está chegando comigo aqui do canal Gol TV, eu sou o Jornalista Extremo, eu estou chegando nessa noite com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Então peço para você que está chegando comigo, para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Eu vou trazer um panorama da partida de ontem, eu estava lá no Maracanã em loco, e vou trazer para você sobre a atuação do Everton Ribeiro, entrevista que foi dada pelo Everton Ribeiro, escalação ali do Rogério Ceni, e também uma situação chata que aconteceu comigo ontem lá no Maracanã, que me fez muito mal, dormi mal, passei o dia mal por conta de uma situação que aconteceu ontem lá no Maracanã. Vou trazer isso aqui para vocês, mas não de forma tão profunda, só de forma mais, vamos dizer assim, né, superficial, para vocês entenderem como é que funciona e como é que está funcionando, né, a mídia, tá bom? Então, vamos falar do jogo, vamos falar de Everton Ribeiro e vamos falar também sobre o que aconteceu ontem lá no Maracanã. Antes de qualquer coisa, você que está chegando comigo, peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Deixa o like aí, inscreva-se e vem com a gente aqui é Gol TV. Então vamos lá. Pois bem, rapaziada, começar falando do jogo, efetivamente. Um jogo que me decepcionou bastante, o jogo do Bahia. Eu achei que o Bahia ele fosse jogar de uma forma completamente diferente, que o Bahia fosse atacar o Flamengo, que o Bahia fosse, de alguma forma, se transformar naquele visitante indigesto que tem sido dentro do Campeonato Brasileiro, e a gente não viu nada disso lá no Maracanã ontem. Não vimos nada disso. Para mim foi decepcionante. Para quem acompanhou aqui o pré-jogo, né? Aqui na Gol, né? Mas eu estava lá nas imediações do Portão 10 ali do Maracanã, ouvi alguns torcedores do próprio Bahia. Cara, quando eu vi a escalação com Gilberto, com William José, eu falei, o Bahia pecou nisso aí. Pecou nisso. Porque a gente sabe que o Flamengo, tecnicamente, é um time diferente. O Flamengo é um time diferente. Sendo que, fisicamente, também, o Flamengo é um time que vai se tornando cada vez mais diferente. E aí, quando ele entra com o William José e não com o Everaldo, não que eu ache o Everaldo um suprassumo, não que eu ache que o Everaldo iria mudar o jogo, longe disso, mas o Everaldo entrega aquilo que o William José não iria entregar. Então, quando eu vi essas duas alterações, o Everaldo e o Gilberto, eu falei, ó, essas aí vão ser as duas primeiras substituições do jogo, né? Porque ali era certo já duas substituições pro Bahia, saindo o William José e saindo o próprio Gilberto. O Gilberto, porque o Samuel Lina cai nas costas dele, e o Samuel Lina tá voando fisicamente, e o Gilberto não está, né? Tá longe, tá extremamente longe daquilo que ele pode render como jogador de futebol. E por outro lado também, o William José não vai entregar aquilo que o Everaldo, com todas as suas limitações, ele entrega. Né? Que é velocidade, que é briga, ele não, eu tenho certeza absoluta que o Everaldo não iria entregar, desde o primeiro momento, o gol. Né? Que parece que ele tem pavor de fazer gol no Maracanã, pelo menos a passagem dele no Fluminense foi mais ou menos isso. Só que ele pelo menos briga, né? Não deixa o Flamengo sair jogando desde lá de trás, então assim, foi tudo errado. Aí você tira o Nicolás Azevedo, que hoje, por incrível que pareça, é o melhor lateral esquerdo, o melhor lateral direito do elenco do Bahia, o Nicolás Azevedo. Aí você bota ele pro meio, aí daqui a pouco você volta ele pra cá, pra direita, aí tira, sabe, foi um bololô de gato, e a falta de postura do Bahia ontem no Maracanã pra mim foi totalmente decepcionante. Porque eu posso afirmar pra vocês, meus amigos, com todas as letras, com convicção, tá, de que o Flamengo não jogou nem 60% daquilo que pode jogar. Detalhe, o Flamengo jogou na quarta-feira pela Libertadores contra o Independente Medellín, o Bahia ficou a semana toda livre, mas pra você ver como o Flamengo levou tão sério esse jogo contra a equipe do Bahia, que na quarta-feira o Flamengo poupou alguns atletas, não entrou com o time considerado ideal. Pedro não começou jogando, dentre outros não começaram jogando. Né? E nesse jogo, na minha concepção, o técnico ele botou o que ele tinha de melhor. A gente já era previsto, a gente falou isso aqui, né? Eu comentei isso aqui com vocês, ó, ele vai botar o que tem de melhor, porque pro português o Campeonato Brasileiro é prioridade, até mais do que a própria Libertadores da América. E foi o que aconteceu. Então, desde o primeiro minuto, o Bahia com as linhas muito baixas, muito espaçado. E aí eu vi alguns torcedores entrando aqui na situação do Everton Ribeiro. Admito que eu fiquei arrepiado com o Maracanã todo ovacionando o Everton Ribeiro. E preciso destacar também a torcida do Bahia, totalmente respeitosa. Para vocês terem uma ideia, para quem não viu, lá na outra plataforma, lá na outra rede social, eu postei um vídeo no qual o Flamengo ele abdicou de colocar a rede ali de proteção. Porque aquela rede de proteção aí no Maracanã, ela é colocada... Eu vou colocar a imagem agora aí. Coloca a imagem aí, diretor. Essa rede de proteção aí que você viu, meus amigos, essa rede de proteção, ela protege. A rede de proteção é para proteger de que os torcedores que estão ali em cima taquem coisas para baixo. E, consequentemente, ali no Maracanã, a parte de baixo, onde fica a torcida visitante, não era, né, habitável. Então, com a rede, ele se tornou habitável e, consequentemente, o Maracanã fica mais perto do ideal de estar lotado.
Então, primeiro elogiar a postura, a educação da torcida do Bahia e que não foi, eu não digo nem respeitado, mas não foi valorizado, também não, mas que o time dentro de campo não correspondeu aos esforços que a torcida fez ontem para ir ao Maracanã. Né? Que muitos deles começaram a ir embora ali aos 38, 39 minutos do segundo tempo. Falar sobre o Everton Ribeiro, eu sou um cara que eu amo futebol. Eu nunca briguei por futebol, nunca entrei na porrada, perdi uma amizade por conta de futebol. E raramente a gente vai ver o que aconteceu lá no Maracanã com o Everton Ribeiro. E na minha opinião, e respeito a opinião de vocês, mas na minha opinião, a má atuação dele não está atrelada ao fato de ele ter jogado no Maracanã contra o Flamengo. E eu falei isso no pós-jogo, e vou voltar a repetir para você aqui o seguinte. Cara, se você é o Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, você vai enfrentar o Bahia, que é um visitante indigesto. Você vai analisar o time, você vai falar assim, o Everton Ribeiro não pode jogar. A grande diferença é que os times pensam isso também do Flamengo. Eles falam, o Rascaeta não pode jogar. Só que tem o Paquetá, tem o Jorginho, tem muitos jogadores que podem decidir jogo. A grande questão é que o Bahia não tem. Então, quando você prende o Everton Ribeiro, quando você não deixa o Everton Ribeiro jogar, meu amigo, fica um Deus nos acuda para criar uma oportunidade. E essa seria a minha pergunta na coletiva, e essa seria a minha pergunta para o Michel Araújo, porque o Michel Araújo está sendo esse cara que está entrando no lugar do Everton Ribeiro. E nitidamente ele não é esse jogador, ele está sentindo a pressão, sabe, de ser esse cara e não está rendendo nada. Então a minha pergunta na coletiva seria feita para o Charles Zambert, entretanto, né, fazendo um paralelo com o Cadu Santoro. Vai ficar esperando até quando para contratar um substituto eventual para o Everton Ribeiro, cara? Até quando vai ficar esperando para contratar um substituto eventual para o Everton Ribeiro? E lá na zona mista, essa era a pergunta que eu iria fazer para o Michel Araújo. E aí que entra na polêmica que me deixou muito chateado ontem lá no Maracanã. Quem me acompanha sabe aqui que eu estou desde 2022 cobrindo o futebol do Nordeste, especificamente o Bahia. Tentei falar de outros clubes, falo de Bahia e Santa Cruz agora aqui na Gol TV, respeitando, valorizando, trazendo aqui informações, buscando informações. E ontem aconteceu uma situação muito chata. Né? Evidentemente, por conta de questões orçamentárias, a gente não consegue ir para todos os jogos em todas as partes do Brasil. Entretanto, existem canais que vivem disso, né? Que vivem de acompanhar clube, que vivem, é paixão, mas é a profissão dos caras. Né? E ontem no Maracanã tinha um canal que está sempre acompanhando, que eu não vou citar o nome aqui, e um outro canal que eu já ouvi falar, mas que não acompanha assiduamente o Bahia em todas as partes do país, mas ontem no Maracanã estava. Então o jogo acabou por volta de 9h30, eu fui para a coletiva e perdi a coletiva porque ela foi muito rápida, a coletiva ela foi feita para quem estava ali e eu não consegui chegar a tempo. Beleza, fui para a zona mista. Cheguei lá na zona mista, eu fiquei esperando 1h40 até passar os dois jogadores, que era o Jean Lucas e o Michel Araújo. Estavam presentes ali na zona mista, eu vou citar nomes aqui, tá, meus amigos, mas de forma respeitosa, porque eu acho que essas pessoas que estavam presentes ali na zona mista não tem nada a ver com o que aconteceu. Tá? Eu sei que eles têm uma relação, eu vi eles conversando de forma amigável, eu quero acreditar que isso não tenha partido de jornalistas que ali estavam, e eu creio que não foi isso. Fiquei ali esperando quase 2 horas ali sentado, passar o Michel Araújo e passar também o Jean Lucas. E quando os jogadores passaram, quase 2 horas depois, tinham 3 pessoas para poder fazer pergunta para eles. Era o canal do Puco, porque ele estava sendo representado por uma empresa, Bahia Zone e eu. Eram 3. E o assessor de imprensa do Bahia falou, são 3 perguntas. Irmão, se tem o canal do Puco, se tem o Bahia Zone e se tem eu vou dar a possibilidade da galera que viajou fazer as 2 primeiras perguntas, mas a terceira é a minha pergunta. A grande questão, que eu fiquei muito chateado, eu já conversei com o assessor do Bahia, inclusive eu estou indo já aqui para o Luso Brasileiro, que tem Flamengo e Bahia pelo futebol feminino. Conversei com ele e externei toda a minha chateação e meu desprestígio. Eu achei que ele estava julgando que eu era um influenciador do Flamengo que estava ali no meio da galera. Sendo que chegou um determinado momento que eu me apresentei e falei, cara, eu sou o Jonas Stelman, trabalho na Gol TV, falo com você direto aqui, eu mostrei pela conversa quantas conversas já nós tivemos, eu cubro Bahia. E ele simplesmente falou, só vai fazer pergunta quem veio de Salvador. Eu me senti desprestigiado. Quando eu cheguei em casa, não dormi direito, fiz uma nota na rede social que gerou muita repercussão e o chefe da comunicação aí do Bahia chegou nele, muita repercussão no meio jornalístico. Eu entrei em contato com a SEB, entrei em contato com a Serge, né? E, se eu não me engano, o Puco ele é presidente da ABCD, então ele deveria ser o primeiro a não concordar com isso, porque ele é um representante dos jornalistas ali na Bahia, mas mais uma vez eu repito, se isso não partiu da galera que estava ali, eles não têm nada a ver com isso. E nessa conversa que acabou quase escalando, né, para uma situação, me foi passado que isso é um protocolo do Bahia, então foi falado em nome do Bahia. A assessoria falou em nome do Bahia,
de que aquele é um protocolo do Bahia. Então, incessantemente, eu estou pedindo para eles esse protocolo. Porque se é um protocolo do clube, isso precisa ser publicizado. Isso precisa ter publicidade. Para que os outros jornalistas não sejam suprimidos a possibilidade deles de trabalhar de forma preconceituosa, partindo desse profissional, que simplesmente falou que só vai falar a galera dele que veio de Salvador. E eu até entendo, cara. Se tivesse Puco, Tom Bahia, Eu Sou Mais Bahia, Baraúna, se tivesse um monte de influenciador do Bahia, cara, eu nem faria questão de fazer pergunta, porque fazer pergunta não vai mudar em nada a minha vida. Em nada. Eu tô fazendo continuo fazendo os meus conteúdos. Mas só que só tinham 3 caras, cara, e eu era o terceiro. E ao invés dele me dar a palavra na última pergunta, ele voltou pro cara que já tinha feito pergunta. Pra empresa do cara que já tinha feito pergunta. Então aquilo foi um desprestígio, aquilo foi inadmissível, falei com todo mundo que tem que falar, me arrependi de algumas coisas que eu postei e fiz, e por consideração à instituição Bahia, e também ao Felipe, que é o chefe da comunicação, eu apaguei lá no Twitter, mas todo mundo viu, gerou repercussão. Aqui no Rio de Janeiro, muitos jornalistas respeitados vieram falar comigo sobre essa situação. E eu falei com o assessor do Bahia. Vai ter jogo do Bahia contra o Fluminense aqui no Maracanã. Vai ter jogo do Bahia contra o Botafogo aqui no Maracanã. E se o Bahia não me mostrar esse protocolo, eu quero esse protocolo oficializado. O Bahia informa que em jogos fora de casa só vai fazer pergunta jornalista de Salvador. Ou eu vou fazer minha pergunta ou não vai ter zona mista, irmão. Vai dar polícia, eu não sei. Ou não vai ter zona mista. Porque eu não vou deixar a voz do outro sobressair a mim. Então já fica o aviso para os amigos que estavam ali presentes que eu fui respeitoso com todos eles. Respeitoso, eu cumprimentei, sejam bem-vindos. Todos eles vai ser sempre assim. Mas já é um aviso para a assessoria do Bahia e já é um aviso também para os companheiros que ali estão. Ninguém é mais ou menos jornalista do que ninguém. E dali presente não tinha ninguém com mais tempo de jornalismo do que eu. Ninguém. A galera acha que eu comecei ontem. Eu vou fazer 40 anos, tenho 14 anos só disso. Só disso. Com passagem por rádio, enfim. Então, enquanto esse protocolo do Bahia não chegar até mim oficialmente, assinado por alguém, pelo chefe lá da comunicação, os próximos 2 jogos do Bahia que tiver aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer pergunta. E se não deixar eu fazer pergunta, eu vou fazer na marra, eu vou falar alto, ou senão vai ter problema e ninguém vai trabalhar. Porque se eu não posso trabalhar, como jornalista, fazer uma pergunta e trabalhar, ninguém mais vai poder trabalhar. Mais uma vez eu repito, respeito todo mundo, conversei de boa, falei de boa, parece que está tudo zerado. Quando chegar próximo ao jogo, eu vou fazer um contato direto com o assessor do Bahia, com o chefe da comunicação, informando. Eu vou para o estádio, eu vou trabalhar e preciso fazer meus conteúdos. E se chegar lá e, mais uma vez, eu for suprimido, esse meu direito como jornalista que sou, eu tenho a SEB. E a SEB é a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Eu posso fazer perguntas em todos os estádios do Brasil. Todos. E eu não tenho registro de jornalista. Fui um curioso que comecei fazendo o canal. Não, eu sou formado, faculdade. Eu tenho escola de rádio. Então eu não estava ali brincando. Algumas pessoas próximas sabem o que tinha acontecido comigo aquele dia. Mesmo assim eu estava ali trabalhando. Eu acho que a assessoria de imprensa do Bahia vai colocar a cabeça no lugar. Eu quero acreditar que eles não sabiam quem era eu, porque realmente eles sabem do meu nome, mas pessoalmente assim tenho pouquíssimos contatos. Eu não faço questão de fazer pergunta, mas as 2 próximas partidas eu vou fazer questão de fazer minha pergunta. Então, eu apaguei a postagem, eu ia fazer um vídeo, mas estava hoje de manhã, mas estava eu ainda estava muito perturbado com o que aconteceu. Falei com o chefe da comunicação, falei com o Felipe, assessor de imprensa. Eu espero que tudo tenha sido entendido e que esse protocolo, que ele citou, que é o protocolo do clube, esse protocolo chegue até a mim, oficialmente. Estou aguardando o protocolo. Porque se esse protocolo não chegar até a mim, de 2 uma, irmão. Ou eu vou fazer a minha pergunta, dane-se se for a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Ou eu vou fazer a minha pergunta, ou ninguém vai fazer pergunta, porque eu vou perguntar. Quando o segundo falar, o terceiro, eu vou perguntar. E se alguém quiser falar mais alto, eu vou falar mais alto. Porque isso é falta de respeito. Se eu tivesse a possibilidade de viajar para acompanhar o clube em todo, eu iria. Mas eu não vivo exclusivamente disso, infelizmente para mim. E eles têm condições de viajar o Brasil inteiro e precisam ter sim as suas prioridades. Mas o que aconteceu ali não foi prioridade. O que aconteceu ali foi segregação. Justamente de uma região onde existe muito preconceito aqui no Sudeste com a região de lá. E me segregaram porque só vai... E tem um vídeo, eu expus o vídeo. Só vai fazer pergunta quem veio de Salvador. E não aprendi isso na faculdade, não aprendi isso em lugar nenhum. Nenhum. Então, conversei com a galera. Eu espero que esteja tudo zerado. Vou ir nos estádios, vou continuar cobrindo, e qualquer jornalista que é jornalista, que está no Maracanã, está na Fonte Nova, está em qualquer lugar, ele tem direito de fazer o seu trabalho, tem direito de fazer sua pergunta. Sabe por quê? Porque se você não fizer o seu trabalho, se você não fizer a sua pergunta,
quem é grande vai continuar grande e quem tá querendo lugar ao sol nunca vai ter oportunidade. E aí fica bom para todo mundo, né? O cara que é grande, ele continua grande, e o clube ele tem aquela pergunta ali, feijão com arroz, que não sai fora do controle. Aquela pergunta que não tira o técnico, né, da zona de conforto, aquela pergunta que não tira o jogador. Eu tinha 2 perguntas boas, cara. E detalhe, eu fiquei 1h45, quase 2 horas aguardando, e a passagem dos jogadores não durou 5 minutos. 5 minutos. Então, não ia fazer diferença nenhuma ser 2, 3 ou 4 perguntas, ou que eu fizesse a terceira pergunta. Fiquei muito chateado, passou, né? Espero que tenha zerado, e vou continuar fazendo meu trabalho aqui no YouTube. E quando o Bahia vier no Rio de Janeiro, eu vou para a zona mista e eu vou para a coletiva e vou fazer a minha pergunta. E vou fazer a minha pergunta. Eu vou exercer o meu direito de fazer a pergunta, independente de eu ser, independente do CEP que eu residi. Porque a carteira de jornalista, ela não sabe, o credenciamento, ele não fala, ó, você está credenciado só para fazer Bahia, tá? Você está credenciado para fazer Flamengo, tá? Não. O credenciamento, ele te dá acesso ao futebol que está sendo praticado, ao esporte que está sendo praticado ali. E ontem, o meu direito de trabalhar, ele foi totalmente suprimido. Mas passou, tá zerado. Nos próximos jogos, para não ter problema, vou fazer contato prévio com a assessoria de imprensa e vou aguardar qual vai ser a resposta. Se tiver algum protocolo, aguardo o protocolo oficial do clube informando que jornalistas ali não vão fazer perguntas, enfim. E eu chegar lá, vou tentar fazer minha pergunta. Se não conseguir fazer minha pergunta, acho que vai ser difícil outra pessoa fazer também, né? Enfim, meus amigos, mas é isso. Deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Um vídeo um pouco mais longo, mas é importante para vocês saberem que os bastidores, né, do jornalismo, cara, é muita gente querendo se dar bem. É muita gente querendo se dar bem. Tem muita gente que cresce e você não sabe como essas pessoas crescem. Só que algumas pessoas que crescem tentando derrubar o outro, né, eles esquecem que a vida cobra. Em vários aspectos. Em vários aspectos. A vida cobra em vários aspectos. Porque no final de tudo, vai todo mundo pro mesmo lugar. Deixe seu like aí na Gol, inscreva-se que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento.